Salve Maria, povo de Deus, um excelente domingo a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. O evangelho de hoje vai falar, é um evangelho espetacular, né? É um pouco longo, mas é necessário a gente ler versículo por versículo, que vai falar da Samaritana. Então fique aí, não perca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje o Evangelho é João capítulo 4, versículo de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria ele, e tudo mesmo te pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vai tirar água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que ele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo o que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, e que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que é um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar? Disse Jesus: Acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Não adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegada a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher então disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: Sou eu quem estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: Que desejas, ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que trouxe alguma coisa para ele comer? Disse Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna,
Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro que colhe. E vós envieis para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Como eu disse, o evangelho é bem extenso, eu não vou tomar muito o seu tempo, até para não ficar muito cansativo, mas se você já ouviu este evangelho ou é a primeira vez, é um belíssimo evangelho, que vai falar da samaritana. De fato, os judeus e os samaritanos, eles não se bicavam, né? Tinha uma rixa entre eles, então um não invadia o território do outro. E Jesus naquele momento estava diante do poço de Jacó, invadindo então o território dos samaritanos. Então aquela mulher disse: mas como é que pede de beber? O Senhor está pedindo para mim de beber, sendo que samaritano e judeu não se falam? E Jesus então falou: dai-me de beber desta água. E ela então falou: mas você nem balde tem para pegar água, como é que você está falando para mim que vai me dar da água de beber? Jesus não estava falando da água física, né? daquele líquido que sacia a nossa sede, mas Jesus estava falando da sede de amor. Jesus tocou na ferida daquela mulher quando disse para ela: vai lá chamar seu marido. E disso dissesse a verdade, né? Vai chamar seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus toca na ferida, Jesus ele mostra o nosso pecado e depois traz a salvação. Ele mostrou para ela: disseste bem, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu. E ela então, somente nesse momento que Jesus mostrou a verdade, que ela acreditou que realmente Jesus era o Messias. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é preciso que Jesus mostre para cada um de nós aonde estamos errando, o que estamos fazendo de errado, para que a gente possa acreditar, para que a gente possa crer e mudar de vida. Só depende de cada um de nós. A mudança na minha vida não passa por você. A mudança na minha vida é eu e Deus. É Deus que toca no meu coração, é Deus que me mostra onde eu devo mudar, é Deus que me mostra cada ponto da minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste dia, neste domingo, nós somos chamados a dizer a verdade, a falar a verdade para Cristo, para que Ele possa transformar a nossa vida. Eu não sei qual é a sua sede, como essa mulher, essa samaritana tinha sede, mas era uma sede de amor. Até então ela era usada pelos homens, saía com um homem casado, porque então ela não tinha encontrado verdadeiramente um amor. Até então ela estava sendo usada por vários homens, mas quando ela encontrou Jesus, ela entendeu que o verdadeiro amor emana da cruz. E é assim que acontece comigo e com você. Quando percebermos que esse amor vem do alto, nós não vamos mais mendigar atenção e amor aqui neste mundo, porque sabemos que a nossa glória vem de Deus. Deus te abençoe, um ótimo domingo, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, e não se esqueçam de compartilhar.